Acho que a gente precisa conversar um pouco mais, né? Entender mais, para nos ajudar. Entender o papel da mãe. Eu fico pensando como que os planos de Deus são sempre tão maiores do que nós, né? Nossa Senhora, como menina, a menina, e ela já era prometida a José, né? E naquela época eles eram prometidos e era como se já tivesse casado no civil. Mas a mulher só saía da casa dos pais dela quando o homem construía a casa. Então por isso que ela já era prometida a José. E ela ficou grávida aí, né? Antes de ir para casa que ele estava construindo. Você imagina, quando ela recebe a primeira parte da missão, ela recebeu a primeira parte, né? Que ela é ser mãe do Filho de Deus. Quando eu fico imaginando que ela de pé na cruz, aos pés da cruz, vendo o sofrimento dele, ali a gente fica tão impotente quando vê um filho sofrer, quando vê alguém que a gente ama sofrer. Ela vendo ele sofrer daquela forma como viu, na impotência, ela recebe uma outra missão dele, que ela seria mãe de toda a humanidade. Ela nunca imaginou que ela seria responsável pela salvação de cada um de nós. E acredito que um dia, quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar muito emocionados. E eu tenho a impressão que envergonhados de tudo que ela faz para cada um de nós. Todo mundo aqui alguém aqui é consagrado a Nossa Senhora? Então, quando a gente é consagrado dela, a gente reza todo dia aquelas 3 Ave Marias. Que a gente fala assim, 3 Ave Maria por minha conta, porque eu falo a frase e rezo Ave Maria. A gente fala, amém assim seja, por tudo que ela fez na terra quando ela esteve aqui. Amém assim seja por tudo que ela faz no céu, hoje. Amém assim seja por tudo que ela faz. Tudo que ela fez, faz e ainda fará na minha alma. Tu fica imaginando o trabalho que eu já dei para ela, ainda dou. Então isso não é uma brincadeira. Então por isso hoje eu resolvi pensar, da gente pensar um pouco, o que foi para Nossa Senhora receber cada um de nós como filho. E ela como mãe, ela não vai ter sossego enquanto ela não puser todos no céu. Ela é mãe. E mãe cuida, né? Mãe está atenta a cada filho. E eu queria lembrar daquela frase de João, no capítulo de João, versículo 19, quando, nas 7 últimas palavras de Jesus na cruz, João estava lá, terrorizado com tudo que ele estava vendo, com ela, com Nossa Senhora. E Jesus olha para eles e fala, mulher, eis o teu filho, e depois disso ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É essa frase. O discípulo a recebeu em sua casa. Queria perguntar para vocês, como que cada um de nós já recebeu Maria na sua vida? Porque quando a gente pensa nas aparições dela lá em Fátima, e pensando em Maria, a gente como peregrino nesse mundo, a gente pode pensar nela de 4 maneiras. A primeira, como uma mestra de vida espiritual. Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus. Ela era mãe dele, mas foi aquela que acompanhou o filho no caminho estreito até chegar na cruz. E ficou de pé. Eu posso imaginar Nossa Senhora como aquela senhora inatingível. Então, como é que eu vou chegar perto dela? De jeito nenhum. Né? Porque como é que eu chego perto daquela que é Maria? Aquela que é a mãe de Deus, a Imaculada, a assunta aos céus. Falo, não, chego não, longe demais. Mas eu posso pensar em Nossa Senhora como aquela que acreditou. Bem-aventurada, porque ela acreditou absolutamente em todas as circunstâncias, seja do momento do nascimento
a ver o filho dela sofrer e ser pregado na cruz. Ela acreditou em todas as circunstâncias, em todas as palavras que tinham sido ditas. Então ela foi bem-aventurada. Mas eu também posso reduzi-la e ter Nossa Senhora como aquela santinha que eu peço favores a um custo tão barato. Então imagina o risco que nós corremos de reduzi-la a uma santinha que eu vou ali, faço uma promessa, troco alguma coisa com ela e reduzo ela. Ou eu posso correr o risco de achar que ela é grande demais e eu não posso chegar perto dela. Falo, Maria, não sei que ela existe, respeito, mas ela não participa da minha vida. Eu não tenho a relação com ela como minha mãe, como aquela que cuida da minha salvação. Compreende? É tão diferente. É tão diferente. Porque ela fica inatingível. Mas eu posso pedir a ela que eu quero que ela seja minha mestra espiritual. Ela seguiu o caminho, ela foi a primeira. Ela sabe esse caminho. Eu fico imaginando o que foi para ela. Todos vocês que são mães sabem o que eu estou falando. De ver Jesus crescer dentro dela. Gerar o Filho do Altíssimo. Fico imaginando o que foi aqui, que experiência foi essa dela ter gerado. Então quem melhor conhecia ela do que ele? Como vocês, como mãe, o filho engana vocês em quê? Em nada. Como é que foi ela gerar esse menino que era o Filho do Altíssimo, né? O Criador, né? O que foi para ela amamentar Jesus, né? Os livros, aquele livro, não sei se aqui alguém já leu, que chama Mística Cidade de Deus. Alguém já leu esse livro? O livro é belíssimo. É só sobre a história de Nossa Senhora. É lindo. É uma freira espanhola que ela é preparada 20 anos para receber as revelações. O livro é desse tamanho. É belíssimo e Nossa Senhora, ela tem toda uma caminhada dentro do mosteiro e depois ela é convidada para poder ser a coordenadora geral, a chefe, e Nossa Senhora fala com ela, ela não quer aceitar, Nossa Senhora fala com ela, aceita que eu te ajudo. Fácil. E ela é extremamente preparada para isso e Nossa Senhora conta para ela como que amamentava Jesus e fala que ela ficava sem saber como é que fazia e aí ela pedia permissão a ele para amamentá-lo. Olha que cena devia ser isso. E ela não tinha coragem de beijá-lo no rosto, ela beijava o pezinho dele. Que eu ia amassá-lo, né? Porque você imagina que delícia que ele devia ser. Então ela tinha tanto respeito que ela beijava o pé dele. Então esse livro que vocês tiverem a oportunidade de ler, leia, porque ele é belíssimo. Então, quando eu penso em como que a gente pode reduzir Maria, hoje eu convido vocês para a gente poder descobrir Maria. E quando o anjo vem preparar os meninos lá em Fátima, primeiro o anjo vem preparar as crianças, né? E o anjo faz 3 aparições, não sei se vocês lembram disso, né? Então a primeira coisa que o anjo fala é assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos às suas orações e súplicas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o anjo fala isso para os meninos, ele quer dizer que o coração de Jesus e Maria, que está sempre junto, estão atentos às orações, não é só dos pastorinhos. É atento à minha oração, atento à sua oração. Atento à oração de cada um de nós. Deus escuta com detalhe tudo que você fala. Mesmo que aparentemente ele não responda. Ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando. Mas ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Não existe. Nós temos uma intercessora poderosa, ela está atenta, junto com ele, ao que a gente está falando. Por isso que eu amo rezar Ave Maria. Então que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. E a sensação que eu tenho é que ela cutuca ele e fala, agora. Agora. Porque mãe não é para depois, é para agora. Lembrem disso. É para agora. Né? Então, é preciso a gente pensar nisso. Porque se a gente acha que Deus esqueceu de nós nesse mundo e não escuta o que eu estou falando, Ele está atento
e escuta tudo que você falar hoje, o que você já falou até agora, ele está atento. Depois o anjo fala com eles na segunda aparição. Os Sagrados Corações de Jesus e Maria estão atentos, tem um projeto, os dois, de misericórdia para a vida, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão para a vida de vocês, dos pastorinhos. A gente acha quando lê lá que é para eles. Não, é para mim, é para você, é para cada um. Deus nos ama e nos aceita como somos, na verdade como estamos, mas Ele nos sonha muito maior. O projeto que Deus tem para a nossa vida é algo extraordinário que nós reduzimos. No nosso pequeno ateliê, a gente fica preso no ateliê, sonha com aquilo e acha que é aquilo que Deus tem que cumprir. Não é. É preciso ter a coragem de se abandonar nas mãos dele, como Maria fez. Vocês acham que ela imaginou que quando o anjo falou com ela, que ela seria mãe da humanidade, que ela seria rainha do universo, do céu e da terra, e que ela seria colocada na capa de uma revista, sendo colocada como a mulher mais poderosa do mundo? Nunca pensou nisso? Aquela menina humilde lá de Nazaré? Era uma adolescente. Nunca. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele, não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha, não. Se entrega. E a outra coisa que o anjo fala com eles, porque o anjo convida os meninos a rezar e pergunta, ajuda os meninos para que eles possam rezar pelos pecadores, por aqueles que não creem. Portanto que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. Tanto que o coração de Maria aparece lá, ela mostra para os meninos cheio de espinho. Porque o quanto ela é ofendida e o quanto o coração de Jesus é ofendido inúmeras vezes. Mas é tão interessante tudo isso, porque logo depois, quando o anjo prepara, que Nossa Senhora chega, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pergunta para... Quando Lúcia vê aquela mulher linda, imagina, numa luz maravilhosa, na luz de Deus que a transforma, Lúcia fala para ela, pergunta para ela assim, de onde que a senhora veio? É a mesma coisa de perguntar assim, quem é você? Aí Nossa Senhora responde na lógica de Deus, que é tudo diferente nossa, e fala assim, eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses, na mesma hora de hoje, no dia 13 de cada mês. Então primeiro vocês vêm, depois eu conto para vocês quem que eu sou. Quantos de nós voltariam? Porque a nossa lógica com Deus é matemática, e a lógica de Deus não é matemática. A gente fala assim, não, mas para poder vir cá eu tenho que saber quem que você é, o que você quer, como é que é, eu quero saber os detalhes. Ainda mais a gente quer ter o controle de tudo. Quantos de nós iam voltar lá? Por isso que ela voltou para as crianças. Imagina, Lúcia com as crianças voltaram sem saber quem ela era. Voltou todo mês. E aí, combinado com os meninos, aí Nossa Senhora fala, vocês voltam? Eles falam, voltamos. Depois eu conto para vocês quem que eu sou. A gente fala, essa lógica de Deus, que é isso, vê se eu vou fazer isso. Mas o caminho de Deus conosco é assim. Você aceita fazer isso? Eu não vou te explicar. Você aceita a minha proposta? Depois, quando você estiver pronto, eu te explico. Quantos de nós aceitamos fazer isso? Foi com Nossa Senhora. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Depois eu te explico o resto quando você der conta de entender. Ó. É isso que a gente precisa aprender com ela. Esse sim dela transformou a nossa vida. Permitiu que Jesus se fizesse homem e permanecesse vivo conosco. Isso é escandaloso. Então, na verdade, a gente precisa aprender com ela que esse sim dela também seja o nosso sim. Para que esse sim seja a grande transformação da nossa vida. A entrega absoluta, incondicional à vontade de Deus. É isso que a gente tem que aprender com ela. Aquilo que quando a gente reza o Pai Nosso, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente deve se inclinar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso quem me ensinou não foi eu, não. Foi Jesus, também me ensinou, não foi para mim, não. Ele ensinou para um santo e eu aprendi. Inclina
em ato de submissão, seja feita a vossa vontade. Então isso a gente precisa aprender. Então vocês imaginam, a lógica de Deus é inversa de tudo que a gente quer na vida. Então às vezes Deus está fazendo uma proposta na sua vida, é isso. Mas Senhor, não, faz isso primeiro. Depois eu te explico quando você estiver pronta. Aí a gente lembra de Isaías. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Tanto a distância daquilo que eu penso, porque Deus pensa, ok? Os meus pensamentos não são os vossos. O seu pensamento é um, o pensamento de Deus é outro. O caminho de Deus é um, o seu é outro. Qual é a diferença aqui? É se entregar. É confiar, essa confiança incondicional que Nossa Senhora teve, foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Por isso tudo aconteceu na sua vida. Assim será na nossa vida quando a gente também se entregar, mas vai ter que ter a ajuda de Maria, né? Ela vai falar: pode ir, minha filha, pode ir, meu filho, porque quem é a sua advogada? Eu. Quem te defende? Eu. Quem vai interceder por você? Eu. É ela. E aí vocês imaginam, quando ela termina a primeira conversa com Lúcia e os dois meninos, ela fala com Nossa Senhora fala com ela assim: e vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores, para que a alma deles não se perca? Aceitar tudo que Deus vai mandar para vocês sofrerem? Eles, como crianças, falaram: claro, pode mandar tudo. Eles tinham noção do que ele está falando? Não tinha. Muito bem. Naquele dia eles combinaram que ninguém podia saber. Jacinta foi para casa, que ela era irmã de Francisco. Ela chegou em casa, olhou para a mãe, contou tudo para a mãe na hora. Na hora. A família de Jacinta e de Francisco acreditaram. A mãe de Lúcia era muito rigorosa, mulher extremamente religiosa, não podia acreditar que a mãe de Deus tinha vindo conversar com aqueles meninos pobres. Falou: vocês são tudo analfabetos, é pobre, nós não temos nada a ver com conversar com vocês, pode o quê? E aí Lúcia começou a sofrer demais, porque a mãe dela chegou a bater nela para ela falar a verdade. Ela apanhou. Então isso para uma menina de 10 anos era uma coisa louca. Ela apanhou. E aí o povo parou de ir para a igreja, não assistir missa não, começou a ir na casa deles. E eles tinham uma condição, era pobre, mas não era um pobre que a gente dizia no interior remediado, que eles tinham umas plantações. Aí o povo começou a invadir a cova da Iria para rezar com eles. Destruiu tudo que eles tinham plantado. Então Lúcia não conseguia entender que depois de uma alegria daquela, a vida dela virou um tormento. Então, quando Nossa Senhora volta em junho, a primeira coisa que ela fala com Nossa Senhora, que Nossa Senhora revela para eles o céu, revela o inferno, eles vão ao inferno, né? E tanto que Jacinta é que mais fica apavorada com o inferno, e ela aceita sofrer tudo para que uma alma não vá para o inferno. Então ela pegava frutinha toda que tinha espinho, apertava na mãozinha dela, ela falava com Jesus para que uma alma não vá para o inferno. Ela tinha 8 anos. E Francisco, eles viviam de jejum. Eles faziam muito jejum para que as almas não fossem para o inferno. Então Nossa Senhora mostrou isso para eles, né? E aí quando Lúcia volta, quando Nossa Senhora aparece, a primeira coisa que Lúcia fala para ela é: a senhora vai nos levar para o céu? Eu quero ir embora. Quer dizer, basta. Depois que eu já te vi, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo agora, eu não entendo, tenho 10 anos. Eu quero ir embora. Aí Nossa Senhora fala com ela: eu vou levar vocês para o céu. A Jacinta e o Francisco daqui a pouco. Mas você fica mais um pouquinho. 87 anos a mais. Ela morreu com 97. Olha o tempo de Deus, como é que é diferente do nosso. Porque Deus quer te usar para poder divulgar a devoção ao meu coração imaculado. Aí Lúcia falou com ela assim: mas eu vou ficar sozinha? Aí, quando Lúcia fala isso, e Nossa Senhora vai conversar com ela, e nós vamos conversar sobre isso, Lúcia volta para uma coisa que acontece na nossa vida, que se chama solidão. É a solidão que nós, como ser humano, vamos passar. Jesus, como ser humano, não foi entendido pelos discípulos, nem a vida dele, nem a obra dele. Então Jesus viveu a solidão, e na hora da cruz, o que ele gritou? Meu Deus, por quê? Me abandonastes. Então a solidão ele também viveu. E a solidão a gente vive na vida da gente quando tem hora que ninguém entende você. Ah, larga pra lá, ninguém entende.
Mas Nossa Senhora fala uma coisa para ela, fala com ela: Lúcia, não preocupa, porque o meu coração imaculado será o teu refúgio. Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que a gente se esconde. É um abrigo. É uma casa aconchegada. E hoje Nossa Senhora quer ser um refúgio para todos nós. Que se sente sozinho, que se sente desamparado, que está com problema, que não sabe para onde vai. Ela é o nosso refúgio. É com ela que eu posso contar. É lá que a gente esconde. E a gente sabe que vai ter o consolo da mãe, que vai ter o amparo da mãe, que vai ter o colo da mãe. Então eu posso me refugiar no coração dela. Fala, me dá colo, porque a senhora é minha mãe. Me ajuda. Me ampara no momento que eu estou sozinha. Porque depois que Jesus veio, ninguém mais ficou só. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. Mas como que a gente precisa de um colo? E o coração de Maria e de Jesus está sempre juntinho. Então é preciso que a gente entenda o que significa isso. Quando Lúcia fala nos livros dela, não sei se vocês leram, como que o coração de Nossa Senhora foi um refúgio para ela durante toda a vida dela na terra. Imagina, depois que ela viu Nossa Senhora, foi colocada no... Ela teve que ser freira. Ela teve que ser escondida. Pode imaginar? Que ciúme ela gerou? Mas por que Nossa Senhora apareceu para você e não apareceu para mim? Você acha que você é melhor que alguém, né? Porque ela apareceu para você e conversa com você. Imagina o que ela viveu. Ela era uma menina. Ela teve que ser escondida. Né? De tanto que as pessoas queriam ela, tocar em Lúcia, aquela luta toda, né? Com Lúcia, não foi fácil. Eles estiveram presos, vocês sabem da história, né? Então, quando Lúcia vem trazer essas perguntas, né? Fátima é uma riqueza para que a gente possa se ver, para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós, de entender em que momento, aonde eu estou pondo Nossa Senhora na nossa vida. Se eu estava reduzindo ela a uma santinha, que eu vou lá e peço uma graça, que ela não vai negar. Mas ela pode ser tão mais do que isso. E ela pode ser a nossa mestra espiritual e nos ensinar no caminho. Então Nossa Senhora fala, é preciso, e é tão interessante, né? Porque Nossa Senhora, ela pede uma coisa que é tão desproporcional ao que Deus pede para o que Ele vai fazer. Então Nossa Senhora fala assim, a devoção ao meu imaculado coração depende da paz do mundo. Reza o terço, que isso depende da paz do mundo. Então você imagina, você pega um terço, a mão fala, mas eu rezar esse terço depende da paz do mundo? É porque o que eu faço é nada, mas Deus pega aquilo e projeta para muito mais. Então assim, a gente não consegue, porque a gente faz os cálculos nossos e é muito diferente da nossa atitude para o que Deus pode fazer. Então Nossa Senhora pede, rezem o terço todo dia. Tem um século que ela está pedindo isso. Reza o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o meu manto sobre elas e evitarei tantos problemas. O mundo escutou isso com toda clareza, né? Segue tudo direitinho que a mãe falou, não é assim? Por isso tanto problema. O mundo começou a ter muitos problemas quando parou de rezar o terço. Se vocês estudarem a história da igreja, vocês verão exatamente quando que a coisa começou a virar. Quando as pessoas abandonaram o refúgio secreto que é o coração dela. E aí a gente precisa aprender isso que ela pede, né? Porque Nossa Senhora fala assim, e no fim o meu coração imaculado triunfará. Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam que vai acontecer? A gente acha que Nossa Senhora vai chegar, tchan, não é? Aquela coisa maravilhosa. Vocês acham que vai ser assim? Nossa Senhora era mulher da discrição, né? Do silêncio, né? Lá em Caná da Galileia, ela vê que está faltando vinho e fala, fazei tudo que ele vos disser. E até hoje ela continua falando para nós, obedeça meu filho, faça tudo que ele vos disser. Até hoje, ela continua falando a mesma coisa. Mas vocês imaginam, quando Jesus poderia ter feito essa apoteose, que ele poderia ter feito isso no momento da ressurreição, né? Podia ter colocado as trombetas para tocar, podia ter colocado tanta luz, tanta coisa para acontecer, alguma coisa para rolar pedra, para ter feito uma coisa assim, um show indescritível na ressurreição dele. E ele fez? Nada.
Silêncio. Ninguém viu nada. Ele só dobrou os pano da cabeça, o sudar, ele só dobrou. Você sabe que isso tem um significado, né? Porque para o judeu o pano da cabeça está dobrado. Porque quando vocês estão à mesa comendo e o pai de família, ele simplesmente levanta porque alguém chama e ele joga o guardanapo na mesa, significa, porque significa que ele vai, se ele dobra, significa que ele vai voltar. Se ele joga na mesa é porque ele terminou. Jesus dobrou para dizer, eu volto. É espetacular, né, gente? É porque a gente não entende nada, né? Mas o negócio é espetacular. Então, Nossa Senhora, quando ela fala, o meu coração vai triunfar. Como é que vai ser isso? Quando que o coração de Nossa Senhora vai triunfar? É quando ela conseguir fazer com que o nosso coração seja transformado. É quando ela conseguir fazer com que cada um de nós reze o terço. Na verdade, rezasse o rosário. Rezasse o terço. Tivesse devoção ao Imaculado Coração dela. Fizesse a consagração a ela. Para que pelas mãos dela a gente chegasse ao coração de Jesus. Para que ela pudesse trabalhar na nossa vida. Para que ela pudesse nos ensinar a ser filho de Deus. A ser uma filha do Altíssimo. Então tudo que Nossa Senhora deseja é poder trabalhar em nós. Quando ela conseguir fazer isso é que o coração dela triunfa. Ela não quer glória para ela, não precisa. Ela é a rainha do céu e da terra. É tão diferente. Mas ela se coloca como nossa mãe. Com aquela que quer nos educar no caminho de Deus. É aquela que quer nos orientar, porque ela sabe o caminho. Porque ela já fez o percurso. Ela já andou. Ela conheceu tudo. Ela sabe o que pode nos ajudar a acreditar quando você não tem mais nada aonde segurar. O sábado sempre é um dia que eu penso muito. Porque na sexta-feira ela enterrou ele. E não tinha ninguém com ela. Depois que ela enterrou ele. Tinha Madalena, João, que era um adolescente. Ela não tinha ninguém. E ela passou o sábado na espera de Deus. O que tinha escrito para ela que ia acontecer? Nada. Foi a única que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo. E ela foi confirmando. Vocês imaginam que ela passou o dia de sábado esperando uma notícia. Foi o dia que ela, com exceção dos 3 dias que Jesus tinha sumido, foi o tempo que ela ficou completamente longe dele. Pode imaginar como é que foi o sábado, por isso que o sábado se chama sábado da espera. Até o dia amanhecer e ele chegar. Dá uma coisa de louco, né? Quando ele deu entrada. Porque eu tenho certeza que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Aonde que ela se baseou? Aonde? Ela esperou em Deus, porque se ele fez uma promessa daquela, que o filho dele ia vir para salvar o mundo, tinha que ter uma continuidade, tinha que ter alguma coisa, ela não sabia o quê, mas teria. E é espetacular. Então ela sabe desse caminho, ela sabe que nós viemos do amor e voltamos para o amor. Ela sabe como é que a gente tem que fazer esse caminho, e ela sabe que como é que rezar o terço transforma. Ela sabe que o terço foi criado no céu. Assim diz Jesus, para os corações simples e humildes, para que, à medida que a gente reza, Jesus diz, as graças são derramadas. E ele fala como que é a alegria dele de permitir que as graças sejam derramadas através das mãos de Maria, por isso ela é medianeira. Ela sabe que nós podemos fazer com ela o que a gente faz, que os filhos fazem com vocês. Mãe, pede o pai para mim. Não é assim que os meninos fazem? Mãe, pede aquele negócio pro pai para mim. Então a gente chega perto dela e fala, pede para mim, pro pai, aquela graça que eu preciso. Porque não é ela que dá, ela pede a ele para nós. Ela intercede, ela sabe o jeito de pedir, que a gente não sabe, né? Tudo mais ou menos. Mas ela é como um exemplo lindo que eu vi. Que a gente, é como se a gente fosse entregar uma maçã para Deus, ó. O dono de todas as coisas, vai fazer o que com a maçã? Mas que quando a gente entrega para ela, ela pega aquela maçã, põe numa bandeja de prata, dá uma melhorada nas coisas e leva até ele. Ele fala, olha, que bacana, né? Mas quem fez o meio de campo? Ela. É igual vocês fazem com os maridos para conseguir as coisas para os filhos. Não é igualzinho?
Mesma coisa. Então, é preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus. Mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais. E que ela está do lado dele. Ela pode só cutucar ele e falar. Não precisa nem falar. Cutuca e fala. Ali. E as graças, né, que nos são concedidas através de Maria são inúmeras. Quanta coisa ela faz na nossa vida, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, que ela intercede por nós. Então hoje, quando eu pensei em trazer essa meditação, foi exatamente para a gente poder lembrar disso, como é que eu recebi Maria na minha vida. Como que eu coloco ela na minha casa. E eu queria propor vocês a fazer uma experiência com Nossa Senhora, a convidá-la para ser sua mestra espiritual. Fala, me ajuda, eu quero ir para o céu. Me ajuda a caminhar, eu quero amar o seu filho Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero fazer a vontade dele na minha vida, eu quero me entregar a ele, eu quero confiar nele, eu quero permitir que na minha vida seja feito completamente a vontade de Deus. Eu quero dar um sim a ele incondicional como a senhora deu. Eu quero nunca duvidar desse amor, mesmo que a vida esteja no escuro, mesmo que ele ainda não tenha me respondido, mesmo que eu esteja em completa solidão física. Eu quero, a seu exemplo, cumprir tudo que a senhora cumpriu. Me ajuda. Peça a ela. Tenho certeza que Nossa Senhora terá um prazer imenso em nos colocar no colo e nos ajudar. Eu falo com ela que eu fui matriculada na escola dela. E eu brinco com ela que eu sou a menina dos cabelos desalinhados. Eu falo com ela, sabe aqueles meninos que levantam que o cabelo está na misericórdia, assim? Eu falo, sabe aquela menina? Sou eu. Então, a senhora vai penteando meu cabelo, vai organizando para que eu possa chegar um dia arrumada diante do seu filho. Me ajuda a chegar até ele. Então eu preciso pedir a intercessão dela, que é toda poderosa. Onde Nossa Senhora está, se a gente tiver guardado no manto dela, o inimigo de Deus não consegue chegar. Porque ele tem pavor dela. Por que o inimigo tem pavor dela? Eu estava lendo há um tempo atrás o Padre Gabriele à morte, que vocês já viram, que foi o grande exorcista do Vaticano, que morreu antes da pandemia. E tem os exorcismos que foram gravados pela autorização do Vaticano. E um dia o Padre Gabriele pergunta para o demônio, que ele tem que dizer o nome, eu não sei qual deles que era que estava conversando com ele, não me lembro. E falou, por que vocês têm tanto horror dela? Eles nem falam o nome de Nossa Senhora. Fala ela. Por que vocês têm tanto horror a ela? Ele custa dizer por quê. Mas são duas grandes virtudes de Maria. Primeiro, a humildade. Porque ele é o inverso, ele é soberbo. Tão soberbo que caiu do céu. A humildade. O que é humildade? A consciência de que ela é criatura e Deus é o Criador. Então nós nunca podemos esquecer que Nossa Senhora é uma mãe, é uma mulher como a gente. É humana, só que não teve pecado. Então a humildade dela. E a segunda coisa é a obediência incondicional dela. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né? Que hoje, encerrando já quase o mês de maio, que a gente peça a ela que seja a nossa mestra espiritual. De verdade, nos adote como filho. Hoje nós queremos renovar a nossa filiação, né? Hoje nós queremos pedir a ela que de verdade nos aceite como filho. Que ela não olhe a nossa miséria, né? Que ela conhece. Que ela não olhe a nossa incapacidade de andar, apesar de achar que é gente grande e que pode andar sozinho. Mas que ela, como mãe, saiba as nossas dificuldades como filho. A dificuldade de amar a Deus, a dificuldade de aceitar a vontade dele, a dificuldade de viver o projeto dele. Mas que ela, naquela doçura infinita dela, assim como ela pôs Jesus no colo, assim como ela curou os machucados dele, as feridas, porque ele era uma criança, ele deve ter sido muito levado, porque ele era muito saudável, ele deve ter subido em todo lugar, deve ter caído, deve ter machucado muito. Da mesma forma como ela cuidou dele, penteou os cabelos dele, deu banho, né? Que ela também nos ajude a tomar banho na alma, que ela nos ensine a confessar, que ela nos dê a graça de conhecer os nossos pecados, lavá-los, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho do lado de fora, toma banho na alma, que ela nos ajude a amar Jesus acima de tudo na nossa vida
e não tirar os olhos dele e viver para ele. Que ela nos ajude a ter um coração semelhante ao dela, somente para amar e servir a Jesus. Então que nessa noite ela olhe para nós aqui agora, né? Que essa mãozinha dela estendida seja para nos abençoar. Que ela que conhece, hoje nós vamos deixar no coração dela todas as nossas tristezas, os medos, as inseguranças, aquilo que hoje você está precisando, a graça que você está precisando hoje. Nós vamos colocar no coração dela e pedir a ela que rogue por nós pecadores, né? Ela que é nossa mãe de misericórdia, né? Ela que é a mãe dos pecadores, o nosso refúgio, que nessa noite ela olhe com os olhos misericordiosos para cada um de nós. E que na nossa vida, se a gente nunca acolheu como deveríamos ter acolhido, que ela nos perdoe. E que ela nos dê a graça de recebê-la na nossa casa, com toda a honra que ela merece, como nossa mãe. E que nós temos muita gratidão a ela por tudo que ela já tem feito na nossa vida até esse momento. E que ela continue a velar pela nossa vida e a interceder incessantemente, sem se cansar, de cada um de nós. E que se ela perceber que cada um está tomando um caminho errado, a se desviar, que nós estamos correndo risco de vida, que a nossa vida é eterna, que ela nos busque, que ela tenha autoridade como mãe de nos buscar aonde estivermos. Que ela nos busque, nos lace, nos abrace, nos guarde no coração dela, até o dia que a gente puder contemplá-la e poder abraçá-la e dizer obrigado por ter trabalhado tanto, cuidado tanto, para que um dia a gente pudesse estar no céu juntos. Então, muito obrigada, Mãe Santíssima, que não se cansa de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe! Na igreja nós temos 3 grandes festas, né? Que às vezes a gente não relaciona. Nós temos Natal, quando Jesus se encarna, assume a nossa humanidade, vem até nós, nos revelar que nós temos um Pai que nos ama, que somos filhos de Deus. Nós temos a Páscoa, quando Jesus vai fazer o maior ato de amor já descrito no mundo, quando ele morre para nos dar a vida eterna, a nossa redenção. E depois nós temos Pentecostes. Deus envia o seu próprio Espírito, é o próprio Deus em cada um de nós, para nos santificar. Por que nós vamos ser santificados? Porque o nosso Pai é santo. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo, quando ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, é o mesmo convite hoje para nós. Se vocês lembrarem aqui em João 20, quando eles estavam trancados, né, com medo de serem mortos por medo dos judeus, Jesus entra, fala, paz esteja convosco, e fala, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Para quê? Para que cada um de nós, como cristão, possa ser uma testemunha fiel dele no mundo. Como é que nós vamos ser cristãos? Como é que nós vamos ser transformados se a gente não tiver algo que nos santifique e que nos transforma?
do ponto de vista humano, não vamos fazer nenhum progresso. Então o Espírito Santo é que vai fazer uma relação conosco de maturação. Ele vai nos maturar na relação com o Pai e uns com os outros. É uma relação de maturidade. Olha, nós estamos inseridos num mundo que nunca teve tanta facilidade de comunicação. Fala a verdade. Nós estamos até isolados, mas tem tanta facilidade. Conversa em FaceTime, faz live, faz reunião online, reúne gente de todo lado, né? Assim. Mas o mundo parece que nunca ficou tão difícil para se entender. A comunicação está aí, mas as pessoas não conseguem se entender mais, né? Vide aí o tanto, só vocês observaram como é que as pessoas estão mais irritadas, mais nervosas, muito mais conflito. O povo no trânsito está querendo matar uns aos outros, né? Dá uma fechada, de repente buzina e de repente, né? A paciência, a tolerância ficou zero. Então, quando Jesus veio até os discípulos, eles estavam reunidos em oração. Então, existia uma unidade. É tão interessante que quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento, tem uma história que ela contrapõe Pentecostes, que é a história de Babel. Construção da Torre de Babel. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? É a história de um grupo de homens. Os homens já tinham se tornado tão fortes, tão poderosos, que eles falaram, nós damos conta de construir um caminho que a gente chegue ao céu sem ajuda, sem Deus. Nós construímos o caminho, nós temos poder para isso, temos competência para isso. A gente constrói esse caminho para poder chegar no céu. Chegamos lá, abrimos as portas e sentamos no lugar dele. Alguma relação com hoje? Imagina, né? Então, isso, quando, à medida que esses homens foram construindo, eles foram percebendo que eles estavam construindo uns contra os outros. E eles passaram a não se entender mais. E a brigar e não se entender mais. Isso é mais ou menos o que a gente tem vivido hoje, né? As pessoas também não têm se entendido mais, não têm percebido. Então, em Babel, da mesma forma hoje, as pessoas, o mundo hoje adquiriu tanta evolução na técnica, tanta evolução na ciência. Hoje o homem consegue controlar a temperatura, consegue controlar tempo, consegue controlar tanta coisa, já é capaz de criar tanta coisa, que também rezar ficou inútil. Rezar para quê? Eu preciso de Deus para quê? Eu faço, eu aconteço, eu não preciso mais. Então, rezar ficou ultrapassado. Então, hoje as pessoas falam, não, mas eu oro, rezava uma Ave Maria, acho que está rezando demais. Então, nós perdemos essa dimensão. O que é rezar? Rezar é bobagem, atraso. Reza quem é pobre, quem não tem recurso, quem não dá conta das coisas. Hoje é ultrapassado rezar. Isso é o que Babel nos traz. Isso é o que o mundo que nós estamos inseridos te convida. Ou não? Ou é só o meu que fala assim? É tudo assim. Por que você reza? Porque você está com algum problema? É a primeira coisa que eu te pergunto. Você está com algum problema grave que você está indo para a igreja rezar hoje, terça-feira? Você está com um problema gravíssimo, né? Ou de doença, ou de situação financeira, está indo para a igreja, terça-feira, ó. Porque não percebeu essa dimensão. Não entendeu o que significa essa missão, aquilo que Jesus revelou lá na encarnação. Nós somos filhos do Altíssimo. Nosso Pai, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando é que nós vamos ser a semelhança de Deus? Quando vocês acham? Nós somos a imagem dele. Quando é que nós vamos ser a semelhança dele? Escolinha hoje. Sabem? Quando a gente aprender a amar. Quando a gente não aprender a amar, nós não somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então a gente faz igualzinho. Qual outro trecho da Bíblia que faz lembrar isso? O filho pródigo fala com ele aqui, me dá minhas coisas, vamos embora. Por quê? Porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero fazer só aquilo que eu quero. Só a minha vontade. E eu não quero ter nenhuma outra orientação que não seja eu mesmo. Eu quero olhar a partir da minha ótica e falar, eu quero isso, porque é isso que é bom para mim. Então, eu resolvo que eu sou o senhor da história e eu quero viver segundo as minhas coisas. E aí a gente viu o que aconteceu com o filho pródigo.
Mas nós fazemos assim também, nós damos as costas para Deus e falamos, a gente achou melhor ser órfão. Precisamos de Deus para quê? Nós temos toda a técnica, temos toda a ciência, o mundo já está descobrindo como é que não morre, já está descobrindo o que é viver não sei quantos anos. Nós damos conta de tudo, precisamos de Deus para quê mesmo? Só para colocar um monte de limite em nós. Então nós não entendemos, nós temos a existência. Jesus veio para nos dar a vida e ela é eterna. Então, entender tudo isso e ser transformado, então, é o Espírito Santo, o único que pode trabalhar no meu coração, no seu coração e fazer com que a gente possa se entender. É só Ele. Porque fora a ação do Espírito Santo, a gente está vivendo Babel, aquilo que dispersa, aquilo que separa. Pentecostes une, porque o amor une. Os casais não conseguem se entender mais. Todos vocês estão sabendo de amigos que separaram. Todo dia eu recebo telefonema de uma mulher chorando. Doutora Filó, nós separamos na pandemia. Que aí mesmo não é possível que você separe. Separamos. Qual é o grande desafio que a pandemia trouxe? Voltar para casa. Ficar em casa. Qual é a casa que é difícil de ficar? É a sua? Não, é dentro de você. Então a gente teve que voltar para dentro de nós. E está difícil se olhar. Está difícil se ver. Está difícil ver as coisas que a gente tem que corrigir. Está difícil de verdade chamar atenção para algumas coisas e falar de verdade quem é você. De verdade quem é esse marido que está dentro da sua casa. De verdade quem é essa esposa que está dentro da sua casa. De verdade quem são esses filhos que estão aqui. De verdade quem são eles. E a gente que não sabe nem quem é a gente mesmo, como é que vai olhar para o outro, é melhor ir embora todo mundo, cada um vai para um canto. Que aí exige menos. Porque está faltando em nós o espírito do amor, né? Para que nos ajude nessa caminhada. E isso é Pentecostes. Nós estamos vivendo Babel completamente. E é tão interessante que tem um outro contraponto entre Babel e Pentecostes que está em Gálatas. Para depois, quem quiser reler, Gálatas 5, quando São Paulo fala, eu vos digo, se deixem ser conduzidos pelo Espírito. Ele fala, dentro de vocês, dentro de mim, dentro de cada um de nós, existe um conflito. Existe uma guerra, aonde ou eu vivo as coisas que o mundo me chama, que ele chama as coisas da carne, ou o que Deus me chama, que é o Espírito. E é tão interessante que quando ele fala dos frutos do Espírito, da carne, ele fala dos ciúmes, das invejas, das rixas, das competições. E isso está tão fora do mundo, não está? E é tão interessante que agora vocês terminaram de participar de uma missa, e quando o celebrante, o padre, fala corações ao alto, a gente responde? Um coração que está em Deus pode ter inveja? Pode ter ciúme? Pode ter rixa? Pode ter vingança? Pode ter ódio? Não, então onde é que está o nosso coração de verdade? Tá vendo como é que é sério? Não é porque teve Pentecostes domingo, não, gente. Se isso não for atualizado na sua vida hoje, a Bíblia está morta. Nós temos que ser transformados. Eu tenho que ter coragem de olhar e falar, onde está o meu coração? Eu não posso ser egoísta, que os grandes pecados, né? A raiz de todo pecado é o egoísmo. E ao mesmo tempo que eu sou egoísta, a mesma coisa, eu sou generoso, não tem jeito, não comporta no mesmo coração. Nós temos que trabalhar isso. As nossas violências. Olha, e é tão interessante porque quando ele descreve, vocês vão ler, ele fala das obras da carne e ele fala dos frutos das obras da carne e fala o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele fala no singular. Qual é o fruto do Espírito? O que vai fazer o Espírito Santo em mim, em você? O que ele vai fazer? Vocês têm que entender isso, senão vocês não vão viver Pentecostes. O que o Espírito Santo vai trabalhar em vocês? Vocês vão ficar o que mais? Se alguém quiser ler. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria e a paz. Se o seu coração está tumultuado com uma situação, para parar com o fruto a obra que está agindo em você agora não é de Deus. Você ficou irritado, mal-humorado para tudo. Fala, peraí, o que me irritou nesse momento? Por quê? Porque não quiseram fazer a minha vontade. Porque tem que ser a minha palavra. Porque tem que ser aquilo que eu quero. Compreendem como é que isso é um trabalho conosco? Como é que nós vamos ser semelhantes a Deus? Como é que nós de verdade vamos fazer com que a igreja seja uma igreja viva?
Como é que nós vamos ser templos que Deus possa habitar? Se o meu coração, eu venho aqui na igreja, mas meu coração está com ódio. Eu estou programando uma vingança que eu vou derrubar o outro. Eu estou armando alguma coisa para julgar o meu irmão no chão. Estou com a consciência de sermos irmãos, filhos do mesmo Pai. Como que eu posso rezar Pai Nosso, pedir a Ele que me perdoe e não perdoa o meu irmão? Como é que Pentecostes, como é que isso vai agir dentro de nós? Não vai. Não vai. Nós temos que estar aqui em unidade, um só coração, uma só alma em Deus. Sabe qual que é a grande coisa que a gente tem que dar para Deus? Deve ter sido o evangelho de hoje. Quando Pedro, foi esse evangelho hoje? Quando Pedro pergunta para Jesus? Foi isso que o padre comentou? Senhor, o que vai acontecer conosco que largamos tudo para ficar com o Senhor? Foi isso? Jesus fala, todo aquele que deixou tudo por mim e deu uma coisa só nós temos que dar para o Senhor. E Ele vai nos dar sem conta, e nem tem conta do quanto que Ele vai nos dar. Fala, eu vou dar 100 vezes mais. Por que Ele vai dar 100? Porque 100 é um número redondo, um número perfeito, não tem nada para acrescentar. Mas qual que é a única coisa que nós vamos lutar a vida inteira para dar para o Senhor? A escolinha? Qual é a grande dificuldade nossa? Entregar o que para Deus? A nossa vontade. Senhor, mas eu quero do jeito que eu quero, mas eu quero desse jeito. A gente até dá sugestão para Deus, né? Sabe aquele negócio que eu tô querendo muito? Pois é, eu só podia fazer assim, assim, assim. A gente dá sugestão para Ele, resolve os casos para Ele, mas reza. Ele fala, minha filha, mas você já sabe tudo, você me pediu, hein? Ele fala que a gente vai até Ele igual a gente vai ao médico, já levando a receita do Dr. Google, né? Os pacientes hoje chegam pra gente com a receita prontinha, tudo estudado. Fala, então aproveita, né? E trata, né? Já sabe tudo. Jesus fala, vocês vêm pra mim igualzinho menino. Vai diante da mãe e fala, mãe, você me ajuda? Ajudo. A mãe começa a fazer, o menino começa a fazer junto. E fala, mas você tá me atrapalhando, meu filho? Você já viu o menino tentando te ajudar? Ele mais te atrapalha do que te ajuda, não é? É assim a gente com Deus. A gente mais atrapalha do que ajuda. Entendemos o que até agora? Nada. Compreende que isso aqui, tudo que a gente lê na Bíblia tem que ser atualizado hoje em nós. Senão, qual o sentido de eu viver de verdade com Deus vivo? De verdade sentir que Deus está me transformando? Que de verdade o meu coração está sendo trabalhado para viver o fruto do amor? Entregar para Deus a minha vontade. E dizer a Ele, Jesus, eu quero muito isso. Comece a trabalhar as pequenas coisas se você ainda não trabalhou. Ontem eu falava isso com uma adolescente lá no consultório. A Flor falou que eu quero casar. Eu falei, já, minha filha? Mas não é possível, gente. Quanto tempo de namoro já tá querendo casar? Não, nós já abrimos uma poupança. Eu falei, erro número 1. Pra gente construir junto. Ih, esse trem não rola, mas já vi muito problema com isso. Falei que, mas antes de vocês fazerem qualquer coisa, vocês já foram lá no Santíssimo, que é Deus vivinho, né? O dia que a gente descobrir que tá Deus vivinho ali, ó, vivinho, vai ter uma fila aqui que não vai ter jeito de a gente entrar, vai entrar 2 segundos, já falou, já tem que sair, porque tem muita gente para entrar. Se vocês forem lá diante dele, falar com ele, Senhor, que eu encontrei esse moço, tô achando ele ótimo, só tem, agora nessa fase, elogio, espetáculo, um príncipe encantado. Ele mesmo, que eu posso casar? Você foi lá, começou a rir e falou, eu não, de Filó. Falei, você tá com medo de falar que nem ele, né? Por que você tá com medo? Porque a gente não confia no amor que ele tem por você. Não confia. Porque quando Deus nos ama tanto, se você pensa num filho, você é capaz de fazer alguma coisa de errado com o filho? Claro que não. Deus vai fazer o que de errado conosco? Nada. Mas é preciso confiar. É preciso a gente se esvaziar. Como é que o Espírito Santo vai vir para nos encher se eu estou cheia de mim mesma? Ao ego, nem cabe. Tem ambiente que você entra que não cabe mais um, não, porque é tanto ego que se bate. É preciso humildade diante de Deus. É preciso esvaziar. Para Jesus, me enche do seu Espírito. Pode imaginar? Me faça pensar o que é santo. Me faça sentir o que é santo. Me faça agir o que é santo. Me faça, Senhor. Que assim como o ar que eu respiro, ele é vital para a minha vida biológica. O Espírito Santo ele é vital para a minha alma. Da mesma forma que a gente hoje fala que tem tanta coisa poluindo o ar e eu deveria largar fora, e a gente fica aí na briga da ecologia, temos que brigar mesmo para o ar ser puro. Será
que o ar, né? O que eu estou fazendo com as coisas do espírito que estão me intoxicando? O que é que está me deixando incapacitada de receber de verdade o Espírito Santo? O que está me desvitalizando? O que está me tirando isso, a vida em Deus? É preciso tirar aquilo que está deixando a gente com muito lixo. É preciso purificar o que eu estou vendo. É preciso purificar o que eu estou escutando. Como é que eu lá sentada vendo pornografia depois eu posso chamar o Espírito Santo, gente? É uma coisa errada. Ou eu estou falando mentira? Tô não. É sério. Nós temos que mudar de conduta. Como é que eu vou ser testemunha de um Deus vivo que vocês acabaram de receber aqui agora? Dizem que quando a gente recebe Jesus vivo na Eucaristia, a gente sai como um dragão, que você põe fogo onde quiser. Mas é o fogo que queima sem nos consumir, né? É o fogo do amor que coloca uma chama dentro de você que você não consegue fazer outra coisa a não ser amar. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo, vejo um irmão caído e passo direto por ele? Como é que eu sei que eu tenho um irmão, às vezes, dentro da minha casa, precisando de ajuda financeira e eu finjo que eu não estou percebendo a necessidade do outro? Se eu estou com alguém do meu lado e não percebo a necessidade, o amor de Deus não está em mim, não tem jeito. E o fruto do Espírito, que é um só, é o amor. Se as nossas relações não são embasadas no amor, eu estou muito longe. Mas é muito longe, eu preciso acordar. Eu preciso sacudir vocês para o Espírito Santo, para Pentecostes. É o sopro que vem transformar a nossa vida. Que vem falar, sai do lugar. Olha, da mesma forma, esses discípulos estavam presos dentro de casa, com as portas fechadas, em pânico, com medo de serem mortos. Hoje nós estamos trancados em pânico com medo do Covid. Tudo igual. Quem nos tira o medo? Quem fez os discípulos saírem e pregar? O Espírito Santo. Foi ele que deu a esse povo uma coragem sem fim. Quem vai nos dar coragem de enfrentar a vida depois do Covid? Ou durante o Covid? A certeza de que, independente do que acontecer comigo, eu estou na mão do Onipotente. Seja o que acontecer. Na mão do amor infinito que me ama. Ele me ama, como ele te ama. Então nós temos que ter medo de quê? De nada. Se eu vivo para Deus. Se eu morro para estar com ele. Qual é o problema? É a nossa inconsciência. Nós não temos consciência de nada ainda. Nós temos que acordar. Jesus precisa de cada um de vocês. Mas primeiro ele quer que você viva a vida em você. Porque a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não tem. Eu tenho conversado muito com os pais no consultório. Porque é interessante à medida que a gente vai envelhecendo, né? É tão interessante porque a gente vai mudando até o olhar. E eu tenho ficado, como pediatra, né? Eu fico vendo o que eu quero deixar. Hoje, fazer uma criança crescer, tem os hormônios. Engordar, emagrecer, simples. Mas o que eu posso fazer para uma criança hoje? Porque o pediatra é o único médico que trabalha na construção de um ser. Você pega ele, neném. Eu falo com as meninas, eu troquei sua fralda, hoje eu arrumo seu sutiã. Não é? Então, eu dou palpite nos namorados. Fala, esse você termina, esse você fica. Eu falo, se vocês encontram vocês fazendo trem errado, eu capaz de bater vocês na rua. Fala, que é isso, Filó? Eu falei, vocês vão ver se eu não sou louca. Eu falei, quem que é essa velhinha? Sou eu mesmo, atrás de vocês. Então, é um outro olhar. E hoje, quando eu converso com as mães, eu olho a saúde física, pergunto da saúde emocional. E vou caminhando, eu falo com as mães. E a saúde espiritual? O que você ensina para o seu filho? Mais uma hoje engasgou. Quando eu disse, trabalha as virtudes? Tem trabalhado isso? Porque não brota no ser humano a empatia. Não vai brotar delicadeza, obediência. Não vai brotar. Isso tem que ser plantado. Isso tem que ser cultivado. Nesse mundo que é Babel, que ninguém se entende, que as pessoas nunca tiveram tanta comunicação, nunca estiveram tão sozinhas, com tanta solidão. E Pentecostes veio para fazer o inverso. Como é que eu vou exigir? Eu falei, hoje a minha preocupação é que quando a sua filha ficar, eu quero que na hora da sua morte, quando a sua filha estiver de pé diante do seu caixão, do caixão do pai, ela tem que aprender a perder sem se perder. Isso é muito sério. A gente tem que continuar a vida apesar das perdas. Mas como é que eu vou fazer uma pessoa ficar inteira? Hoje o povo está aguentando uma brisa suave. Como é que eu vou fazer dar conta de um terremoto, de um vendaval, ficar de pé?
Se ela não for construída em Deus, não vai ficar. Não vai ficar. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. É de chorar as coisas que eu estou recebendo. Mas porque não temos estrutura? Zero. Por quê? Porque não começamos aqui em Deus. Nós temos que deixar de ser filho pródigo. Tem que falar, Senhor, eu não estou querendo ser a sua semelhança, né, Senhor? Estou fugindo, dando nas costas. Por que Jesus pode trabalhar no meu coração e no seu hoje? Aquilo que eu apresentar a Ele. Porque Jesus é tão delicado, Ele é tão doce, mas Ele é tão doce, que se eu não falar com Ele, que eu estou com a unha do pé encravada e pedir ajuda, Ele não vai trabalhar, mesmo que Ele saiba. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Se eu falar com Ele, Jesus, eu estou com meu coração tão pesado que eu estou com ódio daquela pessoa. Mas se o Senhor trabalhar em mim, eu vou dar conta de vê-la com seus olhos e o Senhor vai poder tirar esse sentimento do meu coração. Jesus, eu estou parado naquela mágoa daquele dia. Jesus, eu estou com ira, eu estou com ciúme, aquela pessoa foi promovida, eu não fui. Estou com inveja. Estou com isso. Isso é de Deus? Isso é sentimento que os filhos de Deus podem caminhar com ele? Não pode. E a gente vem para a comunhão com esse sentimento no coração, está tudo errado. Porque a gente não tem dimensão que estamos recebendo Jesus vivo. Então a gente não confessa antes. Isso nem é pecado, filho. Todo mundo tem isso. É claro, a gente está no mundo pagão. Nós estamos no mundo do Babel. Eu estou chamando vocês para Pentecostes. Estou chamando vocês para um sentimento de que une, que é o amor. Eu estou querendo que vocês aprendam a olhar para ela, Maria. Porque essa para nós é o modelo. Que o Espírito Santo fez com ela o que ele quis. A docilidade dessa mulher, quando se esvazia dela, vai ser preenchida unicamente de Deus. E viver de verdade a missão dela. E hoje, como mãe, ela cuida de cada um de vocês podem ter certeza. Mesmo vocês falam, filho, não tem esse muito encanto com a Nossa Senhora, não tem importância não. Às vezes, numa casa, o filho é mais apegado no pai, não é? Do que na mãe. Mas a mãe deixou de ser mãe? Não, então a Nossa Senhora também não deixa de ser mãe de nenhum de nós. De nenhum de nós. É tão interessante isso. Ontem também teve uma mãe lá no consultório, ela é muito doce. Nunca vi uma mulher tão doce. E ela teve o segundo bebê e o bebê nasceu com um probleminha de coração. A gente descobriu lá no início. E é um problema de coração que vai ter que ser operado. E ela, desde que tá gestando a criança, antes da criança nascer, ela fez o quadrinho da criança, colocou a criança, uma bonequinha linda, e colocou escrito assim, acaso não sabeis, eu sou da Imaculada. É o quadrinho da criança. E é tão interessante que tudo que acontece com ela acontece no dia de Nossa Senhora. Ela foi batizada dia 13 de maio, tudo acontece com ela no dia de Nossa Senhora. E o problema de coração dela está estabilizado de uma forma que está todo mundo assim, está impressionado, mas ela está crescendo, ela está engordando. Eu falei, acaso não sabeis, gente, eu sou da Imaculada. Mas essas coisas, para poder viver, tem que experimentar, tem que acreditar, tem que entender que ela é viva. E está aqui perto de nós. E que se eu falar, mãe, ela fala, o que você está apavorada, minha filha? Está com medo de quê? Mãe, me dá o Espírito Santo, peça. Nós temos que pedir a Deus, Jesus, manda o Espírito Santo, me esvazia de mim, Senhor. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Aquele nós que não for preenchido por Deus, será preenchido pelo inimigo de Deus. Isso é muito grave. Porque nós somos dele. E tudo que o inimigo de Deus quer é destruir a obra que nós somos. Ele quer falar no seu ouvido assim, que bobagem. Você acredita mesmo nisso tudo que ela está falando? Bobagem. Acredita não, sabe por quê? Você acha que Deus está preocupado com você? Você acha que Nossa Senhora está preocupada com você? Eu te digo, está como se você fosse o único filho que Ele tem no mundo, a única filha que Deus tem no mundo, e Nossa Senhora da mesma forma. Deus quer nos ver vivendo em unidade, vivendo o amor, que a gente possa falar e se compreender. Eu nunca vi Babel tão presente, porque dentro da mesma casa as pessoas não se entendem mais. Um fala, a outro entende dizer. As pessoas estão entristecidas, as famílias estão adoecidas. Tanto sofrimento. E eu falo, gente, mas vocês não estão falando a mesma língua? Não. Porque para falar a mesma língua do amor, é a única língua que é completamente entendida. E às vezes eu não preciso nem falar, porque eu cuido do outro. Eu olho para o outro, eu faço o prato que o outro gosta, eu deixo o café montado para o outro, eu deixo a cama arrumada porque ele chegou cansado, eu preparo uma massagem no pé do outro, eu deixo uma água quente com sal, aquele sal trabalhado, né, com escalda-pé, para cuidar do outro que trabalhou o dia inteiro.
Às vezes estava no hospital, às vezes um médico, às vezes uma enfermeira, um fisioterapeuta, uma assistente social, alguém da faxina do hospital, correu o dia inteiro, chega em casa, em vez de obrigar, coloca uma água quentinha e fala aqui, ó, para você poder descansar seu pé. Isso se chama amor. É assim, é cuidar uns dos outros. Essa linguagem qualquer um entende. Eu fiz seu bolo predileto, eu fiz seu pão predileto, eu fiz um prato predileto. É isso. Atenta para a vizinha que está só, atenta para o outro que mora sozinho, pega o telefone e fala, como é que você está? Liguei para saber, tá vivo? Tô, então tá bom, depois eu volto. É assim. Isso é ser cristão, isso é deixar a marca de Jesus no mundo. O que Jesus faria? Como é que eu vou fazer? Como eu gostaria, aquilo que Jesus disse, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que o fogo já estivesse consumindo esse mundo. Eu também, como eu gostaria de pôr fogo no mundo. De trazer para vocês essa experiência de um Deus que nos queima, de um amor que nos faz, que quase não cabe em nós. Porque o amor não só que ele vai maturando na relação com ele, mas de olhar para o outro e perceber a dor do outro e ajudar o outro. Não esperar o outro pedir, não. Ou dar para o outro achando que a gente sabe o que o outro precisa. Não. É ter a coragem de olhar no olho do outro e dizer, como é que eu posso te ajudar? Agora. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer isso, né? Para que veio Pentecostes? Para que todos os dias nós podemos clamar pelo Espírito Santo? E clamamos quando vamos participar de uma reunião. Clamamos quando temos que tomar uma decisão. E a gente repete várias vezes, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a vossa. Quando você não der conta nem de lembrar disso, na hora de rezar o Pai Nosso, você fale assim, seja feita, a hora que for falar, seja feita a vossa vontade, faça isso. Quer dizer, do jeito que o Senhor quiser. Seja feito a vossa vontade. Mas não com o dente trancado, mas com alegria. Porque eu sei que aquele que me ama fez o melhor na minha vida. Nunca duvidar desse amor incondicional. Então o que Deus quer para cada um de nós? A nossa santificação. Porque nós estamos caminhando para a casa do nosso Pai. Nós vamos conviver com um Pai que é santo. Ele tem que tirar essas coisas de nós, essas rixas, ciúmes, essas bobagens. Esse negócio de feitiçaria, esse negócio de ficar lendo mão, esse negócio de, sei lá, tanto tempo que o povo inventa hoje. Né, eu trago seu amor em 24 horas, né? Amarro, não sei o quê. Essas bobagens. Então, tirar isso, né, gente? E se curar em Deus, né? Entender. De verdade, viver a primeira coisa que o Senhor veio trazer para nós. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Esse é o princípio da sua vida espiritual. A hora que você entender isso, falar, e Ele morreu para me dar a vida, que é eterna. Então a morte não me amedronta. Eu não tenho medo, porque eu estou com Ele. E é o Espírito Santo que vai trabalhar tudo isso em nós. Isso é Pentecostes. É essa festa da comunhão. É a festa da alegria. É a festa da partilha. É a festa que nos faz irmãos. A consciência que eu tenho que cuidar uns dos outros. Mas primeiro, trabalhando em mim. Né? Porque a gente não dá aquilo que não tem. Então nós vamos encerrar clamando o Espírito Santo, que é o Espírito de luz, é o Espírito de amor, pela intercessão de Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Para que venha trabalhar no nosso coração, essas coisas todas, né? E fala com Jesus. A hora que vocês estiverem rezando, fala com Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não condiz com a minha vida de cristão. Tira da minha vida, Senhor, aquilo que está me envenenando o meu espírito, aquilo que está intoxicando o ar que eu respiro. Tira de mim, Senhor, aquilo que não me deixa viver a vida verdadeira. Tira de mim. Mas não tenha medo de dizer isso. Porque Deus é suave, gente. Deus é doce. Deus conhece cada um de nós. Acha que ele vai chegar arrancando sua vida do avesso? Ele conhece seu limite. Ele sabe de cada coisa. Mas vamos pedir a Ele, Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa. Nós já estamos em maio, final de maio. Eu não quero ter a mesma vida espiritual do início do ano. Eu quero ser melhor. Eu quero ter uma relação mais profunda com o Senhor. Eu quero de verdade que o Senhor seja meu grande amigo, meu grande companheiro. Eu quero de verdade ser uma testemunha fiel da sua missão aqui nesse mundo, que é revelar esse amor incondicional de Deus para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro,
Aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!